para uma história cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Tereza Maia. Então, eu conheço Paraty de nome desde criança pequena, que o meu avô foi tropeiro e ele tinha um armazém em Guaratinguetá e ele vinha a Paraty com a tropa comprar material para vender lá. E trazia feijão e trazia carne de porco. Então, eu escuto essas histórias desde criança. E o meu pai ainda dizia assim, que se eu subir... Nós temos uma fazenda no caminho de Cunha. E o meu pai dizia, se você subir no alto do morro, você vai enxergar o mar. E eu fiquei procurando o mar desde pequena. E, finalmente, em 54, quando foi inaugurada a estrada, que já é velha, naquele tempo era uma nova estrada para Paraty, nós recebemos o convite, não pudemos vir no dia, mas viemos no dia seguinte de jipe e passamos muito bem pela estrada, porque eu estava recém-inaugurada, mas de terra. Porque Paraty está ligado a Guaratinguetá desde o século XVIII, pela documentação que nós temos lá e aqui nas atas, o intercâmbio entre as cidades. Então, Paraty faz parte da minha personalidade desde criança, quando o papai falava que havia uma cidade com mar próxima, mas difícil de acesso. Porque quando veio o trem no Vale do Paraíba, diminuiu muito o intercâmbio da cidade com o Vale do Paraíba, porque aí tinha o trem que levava para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Isso em 1877. Essas histórias eu descobri quando, principalmente, eu entrevistei o Manuel de Jesus Torres sobre as festas. E comecei a observar, anos depois de muita pesquisa, que entremeando com as festas havia notícias desses malassombros, ou malassombras que são um sucesso aqui. Eu vou dizer para você, quando eu quero, me convidam para uma palestra que é para se interessar o povo, se não falar de malassombro, não interessa muito. Não só de Paraty, como de Guará. E aí eu comecei a pesquisar sobre os malassombros paralelos aos encantos de Paraty. E saiu o livro que já está quase entrando na terceira edição. Olha, parece incrível. Ontem tinha uma menina, filha que foi ajudar no almoço, e ela gosta muito de uma assombração famosa que tem em Guará, a Maria Augusta, ali no Instituto de Educação. E eu falei, mas porque você não conhece Paraty? Tem muito mais. Eu dei o livro, a menina tem 12 anos. Você acredita que ela pediu para copiou à mão 2 casos daqui de Paraty? O primeiro sobre a noiva, da Igreja de Santa Rita. E o segundo sobre aquele navio, um barco grande que tem no Paraty Mirim e que turistas já viram, ele vem navegando, de repente ele embica para o morro e desaparece em cima em luzes. Esse é um sucesso, esse barco de Paraty. Eu me lembro que logo que compramos a casa, foi o papai que comprou, ele foi no Seu Zuzu, na padaria, e o Seu Zuzu contou que estava muito contente que estavam chegando paulistas com condições de manter casas e cidades, porque ele tem um sobrado na frente da padaria, ele disse que foi o primeiro hotel de Paraty, e era do pai ou do avô dele, e vivia cheio. Com esse desligamento de Paraty por causa do trem e da estrada ruim, começaram os paratienses saírem, muitos para Santos e outras cidades. E a cidade realmente foi ficando abandonada.
Então o seu Zuzu falou assim: fico feliz de chegar um paulista aqui com disposição de arrumar a casa e vir a frequentar Paraty. O seu Zuzu também ajudou muito nas pesquisas de Malassombros, viu? E sentava às vezes na porta, passava turista perguntando tudo. Eu falei, mas precisa ter um instituto aqui, porque eu comecei para fazer essas pesquisas a procurar livros de igreja, para ver as festas, tudo, que o meu tema principal eram as festas. E os livros perdidos, ou na casa de um e outro, eu falei, mas precisa reunir, porque lá em Guará conseguimos livros de ata, de igreja nem tanto, mas eu achei que aqui precisava fundar alguma coisa que preservasse esse material. Aí, os do museu também, um era o professor Pazin e outros amigos lá, professor Pazin, porque era professor de História em Lorena. E aí reunimos uma diretoria, aí eu nem conhecia o Dillner, me contaram que tinha um grande historiador aqui, procuramos o Dillner, a Maria Luísa ali do Sobrado, e formou uma primeira diretoria. Aí, para reunir, eu tinha uma sorte de dar aula na Faculdade de Biblioteconomia de Lorena, lá na Salesiana. E peguei as alunas para ajudar a catalogar. E catalogamos em Guará, no Museu Frei Galvão. E depois, quando conseguiu-se aqui o clube, primeiro o clube, depois foi lá para onde está o IAP agora, eu consegui trazer para Guará, de Guará para cá, os arquivos com o que já estava catalogado em Paraty, sobre Paraty. E ainda continua, quando chega coisa de Paraty, tem umas pastas lá sobre Paraty. E achei muito bom, porque aqui o Dillner conseguiu depois fazer um trabalho sobre os inventários, documentos antigos de Paraty, que, claro, agora estão preservados. Olha que eu e o Tom temos em torno de 60 livros sobre memória nacional e memória de Portugal. E conheço esse patrimônio histórico bastante. E fiquei feliz de conseguir, porque Paraty merece mesmo. Você vê, as cidades mineiras também são lindas, muitas são patrimônio mundial, mas como Paraty e com mar, é só ela.